Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Agora estamos em mais um episódio do podcast do Nosso Meio. Voltamos aí para o nosso estúdio, para nossa rotina normal. E hoje vamos falar sobre um projeto super especial da Sofi, que se chama Sofi Conecta. Para isso, estou aqui com Diego Platinin, CEO da Sofi, e a Shirley Chaves, presidente da Associação Fortaleza Down. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui no podcast do Nosso Meio. Acredito que vai ter um propósito muito especial esse episódio, a gente contar essa história aí de vocês juntos. Mas eu queria que o Diego começasse aí se apresentando, contando um pouquinho sobre a Sofi e sobre esse projeto aí que a gente lança em primeira mão aqui no Nosso Meio. Bom, bacana, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco da Sofi, mas principalmente desse projeto que está motivando muita gente, porque é um projeto com um propósito. Literalmente é uma inovação com um propósito, né? Mas me apresentando, eu sou fundador e estou como CEO da Sofi, né? A Sofi, ela é uma empresa de tecnologia muito voltada para trazer ali o poder, tanto de decisão quanto o poder de execução para as empresas, através ali de data analytics, de inteligência artificial, enfim, toda essa parte aí de tecnologia. Mas o ponto que eu acho mais importante, que eu quero fortalecer aqui, é que o que a gente acredita é que tecnologia no mundo é só um meio para você alcançar coisas, para você alcançar objetivos, né? E o projeto do Sofi Conecta, ele vem exatamente com esse propósito, de ser um meio para que um projeto que eu tive a felicidade de conhecer principalmente as pessoas, porque empresas, projetos, nada mais são do que um conjunto de CPFs, né? Então, conhecer pessoas é um ponto interessante. As pessoas que eu conheci do Fortaleza Down me motivou para usar esse meio para alcançar alguns objetivos que vocês vão ver que são bem inspiradores, né? Então, isso é um pouco da Sofi, um pouco aqui a gente vai falar um pouco também sobre o Sofi Conecta, né? Por último, só para detalhar o que é o Sofi Conecta. É uma iniciativa da nossa empresa, onde a gente vai usar todo o nosso poder de tecnologia, todo o nosso poder de gestão para ajudar organizações, né, sem fins lucrativos, ONGs, né, a perpetuar o seu propósito. Então, essa é a ideia, né? E a gente está muito feliz em estar juntos e estar juntos com Fortaleza Down. Muito bom. Tem uma matéria no nosso meio.com.br, que é o nosso portal, né? A gente fala um pouquinho sobre a Sofi, sobre esse momento de expansão da Sofi, né? Os planos para 2025. Então, acessa lá o nosso portal e confere lá um pouquinho mais sobre a história da Sofi. E agora, Shirley, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a associação, para todo mundo conhecer esse projeto, como surgiu esse projeto, né? Tem um site de vocês também que conta essa história, mas eu queria que você contasse aqui e contasse um pouquinho desse encontro, de como surgiu o encontro da Fortaleza Down com a Sofi. Bom dia, Gabi. Muito obrigada pelo convite, por dar essa oportunidade da gente falar um pouco sobre essa causa, sobre essas pessoas que até um bom tempo foram tão invisíveis perante a sociedade. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu entrei na síndrome de Down através da minha filha, né? Eu sempre falo que a Lara, ela me mostrou, a minha filha hoje tem 28 anos, que a Lara me mostrou um mundo mágico e desafiador. Mas é um mundo que eu amo, é onde eu me encontrei e foi aqui que eu vi qual é a minha missão como ser humano. Por que eu estou aqui na Terra, né? A Lara me mostrou esse cenário que eu abraço. E eu entrei no Fortaleza Down. O Fortaleza Down começou com um grupo de mães que queriam somente se conhecer, apresentar os filhos uns aos outros, trocar experiência, essas coisas de mãe, né? O que a tua filha faz, o que ela gosta, coisa de mãe. Nunca foi o intuito formar uma associação. Aí, de repente, veio o WhatsApp, né? O WhatsApp deu esse boom e as famílias começaram a aparecer. Nós fazíamos alguns encontros públicos em restaurantes, em praças públicas, um grupo pequeno. E as pessoas começaram a se identificar e descobrir que existia ali um grupo de pessoas, de pais, de pessoas com síndrome de Down. E elas foram se chegando. Aí a gente começou a entender também que, com o crescimento do grupo, que não é a Lara, não é a minha filha, são todos, né? Que eu não estou aqui pela Lara, eu estou aqui pela síndrome de Down, por essa causa. Por muitos anos, a gente entendeu que as pessoas, elas enfatizavam muito a deficiência. A deficiência intelectual é a maior característica da pessoa com trissomia 21. Mas só que as pessoas esquecem que elas também têm potencialidades, que elas têm eficiência. E por muitos e muitos anos foi apertado a tecla da deficiência. E o Fortaleza Down, ele veio com essa mensagem
de mostrar que cada um é um, que cada um tem o seu potencial. Shirley, até onde vai o potencial de uma pessoa com síndrome de Down? Eu não sei nem meu, imagine o do outro, né? Isso quem vai dizer é ele. E hoje o Fortaleza Down, ele uniu as famílias, ele mostra a pessoa com síndrome de Down, ele mostra a importância das diferenças da sociedade, né? Que ninguém é igual a ninguém. Cada um tem as suas qualidades, cada um tem os seus defeitos, né? E que nós estamos aqui é para somar forças. E isso tem fortalecido a nossa associação e tem acrescentado muito. Tanto que chegou assim de presente para a gente, a SOUF, né? O Diego nos procurou realmente com o propósito de entender o nosso projeto e chegar para somar. E ele está somando. E juntos nós vamos... Ele acha que vai ser por pouco tempo. Não. Ele tem certeza que só serão 3 meses. Ele jura que é. Mas assim, o Diego é uma pessoa incrível, a empresa dele tem se mostrado uma empresa humanizada, uma empresa com um olhar inclusivo, né? Ele está atento à diversidade, então ele chegou realmente para contribuir. Muito bom. Quando você fala, né, você até disse esse marco do WhatsApp, né, que é uma ferramenta, né, que nem se compara com o IA da vida, que tem muito mais para entregar e para somar aí no projeto de vocês. Eu queria que o Diego contasse um pouco de quais iniciativas vocês pretendem implementar aí no Fortaleza Down. Bacana. Um primeiro ponto que eu queria, né, salientar é um do que é uma oportunidade de aprendizagem, tá, gente? Eu sempre digo, Shirley, se eu falar besteira, me corrige, mas é ignorância, e eu estou nessa busca pelo conhecimento, né? O que me motivou muito, acho que antes de falar quais tecnologias, eu gosto sempre de explicar qual é o propósito, qual foi a motivação. Eu acredito muito que uma ONG e uma empresa, elas têm muitos pontos em comum. A diferença, tem uma diferença que é básica, mas é que ela é muito forte, né? A maioria das empresas nascem de uma necessidade. Quando eu fundei a minha empresa, eu tinha uma necessidade muito pessoal. Eu queria ter um ambiente empresarial compatível com minha visão de mundo, né? E tinha minhas necessidades de boleto, que todo mundo tem, de pagamento, de faturamento. Uma ONG, ela tem uma grande diferença. Ela verdadeiramente nasce de um propósito. Então, e quase sempre você tem essa frase que a Shirley acabou de falar. A gente nem tinha a intenção de fazer isso. A empresa, ela nasce de uma necessidade e quando ela começa a atingir essa necessidade, ela começa uma busca incessante pelo seu propósito. É tanto que você vai ver no mercado, todo mundo hoje está falando qual é o seu porquê, qual é o seu propósito. Mas a grande verdade é que, assim, ela nasceu de uma necessidade, a maioria das empresas. Então, às vezes, conseguir uma interseção entre uma necessidade e um propósito é uma oportunidade rara para as pessoas, tá? E eu acredito que esse encontro é exatamente isso. Pelo menos era a minha busca. De onde nasceu? Eu tive dentro da minha casa uma pessoa que, eu vou falar de uma maneira técnica, que era maluca, assim como a Shirley, como a Alessandra, como a Luana, as meninas que estão lá à frente, que era meu pai. Meu pai chegou a montar um projeto, uma ONG, que chegou a atender mais de 150 crianças. E, cara, e sem ter um menor recurso financeiro, certo? E foi um projeto lindo, sendo que bastou acontecer uma coisa para o projeto morrer. Foi meu pai morrer e o projeto morreu junto com ele. E eu acho que projetos como esses, que têm um propósito, eles não podem morrer nunca, certo? Eles têm que ser totalmente impessoal. O propósito, ele percorre. Pode ter nascido com a filha da Shirley, mas assim, isso tem que ser perpetuado. Então, a intenção da gente é ser complementar. Eu tenho certeza que eu sou, né? Não tenho 0,0001% de conhecimento sobre o que é a síndrome de Down, o que é a vivência. Mas eu acredito que a gente tem coisas muito complementares. E as nossas tecnologias, né? São um poder necessário para levar esse propósito além. De uma maneira mais objetiva, como que funciona isso? Eu acredito muito que todo projeto, eu fiz esse paralelo entre uma ONG e uma empresa, porque elas têm uma estrutura normal. Como qualquer empresa, todo projeto ele precisa de recurso. Ele precisa de recurso para conseguir fazer ações efetivas, ele precisa ter receita, né? Então, uma das primeiras ações que a gente vai estar trabalhando é realmente aplicar tecnologias que tragam receitas, né? Receitas para a organização. Por quê? Porque eu tenho certeza e eu fiz o dever de casa de conhecer que o propósito é verdadeiro. Se o Fortaleza Down tiver recursos financeiros, eles vão aplicar para o bem. Isso daí é algo que
eu tive muito cuidado em olhar e de conhecer as pessoas, que estão envolvidas. Então, as primeiras tecnologias que nós vamos começar a aplicar são tecnologias simples, mas que vão começar a trazer receitas, né? Seja através de, começando do básico, de criação de páginas de captação de recursos, de começar a fazer também, a criar um empreendedorismo dentro da própria associação, como por exemplo, ela mesma tem um próprio e-commerce, aonde, cara, existe talento ali muito grande, tanto das pessoas com síndrome de Down, quanto das mães, como da comunidade como um todo, para gerar produtos que podem ser comercializados e trazer essas receitas. Então, a nossa primeira fase é realmente trazer receitas para que as mães, as famílias tenham a tranquilidade para viver o seu propósito, né? Uma segunda fase é também começar a aplicar algumas práticas de gestão, porque ao ter recursos, a gente tem que saber utilizar da melhor maneira possível para conseguir atingir um máximo de pessoas, né? Então a gente criou ali um roadmap de ações, mas a gente está num foco muito grande. Seguinte, vamos começar pelas vitórias curtas, ou seja, ações que têm um baixo esforço, mas que têm um alto impacto, né? Então a gente tá construindo isso muito em conjunto. E como eu disse, a tecnologia ela vai ser só um meio para levar ali esse propósito, mas acho que é algo muito motivador. Esse projeto é algo que está particularmente, individualmente, não só o Diego, mas a todos do time lá, tá motivando muito. Vai ser bacana. Muito bom. E vai para além da tecnologia, né? Porque através do projeto vocês estão tendo a oportunidade de falar com uma plataforma de comunicação que é o nosso meio, que fala com o mercado de trabalho, né? E como é importante a gente trazer essa temática, né, para o mercado de trabalho. No mercado de trabalho, as marcas precisam estar preparadas para acolher essas pessoas, né? Para que elas tenham um futuro, para que elas consigam crescer e conseguir regar os talentos que tem, né? Que a gente nem tem a oportunidade de conhecer tão de perto. Se você não tem ninguém da sua família que tem, você acaba não olhando para esse público, né? E como é importante o mercado estar preparado para isso. Eu queria que a Shirley falasse um pouquinho disso, né? Olha, como o Diego até conversando ali fora, né? A gente vive numa bolha. Eu vivi numa bolha 27 anos, né? A Lara furou essa bolha e me mostrou não só o mundo da síndrome de Down, mas o mundo de olhar a pessoa, né? Às vezes você vê uma pessoa com deficiência, você enxerga que aquela pessoa é diferente, você julga e você condena, incapaz. E ela me mostrou que nada disso é verdade, né? Que as pessoas só precisam de oportunidade. E hoje o mercado de trabalho está muito aberto a isso. Mas as empresas, elas colocam, tem lá, né, uma lei, né, que diz que tem que ter tantos % de pessoas de PCD, mas as empresas ainda elas não se preparam para receber essa pessoa. Elas simplesmente contratam e jogam lá. E não é assim. É uma pessoa com deficiência, eu estou me citando muito a síndrome de Down, que é a minha associação, né, que é a que eu tenho mais domínio. A pessoa com síndrome de Down, ela tem o potencial, ela precisa ser estimulada, ela precisa ser oportunizada e ser capacitada. Não é só chegar lá e ter uma vaga para secretária, vou lá colocar a Lara como secretária. Se você não preparar a Lara para exercer essa função, ela não vai exercer, ela não vai. Shirley, ela pode ir até onde, que vai dizer ela é que vai dizer até onde ela consegue. Mas a empresa tem que preparar as pessoas para receberem esse ser humano diferente, que você tem que, em primeiro lugar, colocar a pessoa na frente da deficiência. Enxerga primeiro o ser humano, depois tu olha para a deficiência, né? Muita gente me pergunta, Shirley, como é que a gente deve tratar uma pessoa com síndrome de Down? Como é que você gostaria de ser tratado? É a mesma forma, com respeito, né? Olhar no olho, se dirigir a ela. E tem muitas empresas que não fazem isso. Mas eu ainda fico feliz porque as portas já estão abertas. Aí é que entra o nosso trabalho de informação. É de chegar junto, é falar que esse acompanhamento, né, esse emprego com acompanhamento vai mudar a vida tanto da empresa como a vida da pessoa com deficiência. Porque às vezes as pessoas pecam, não é por preconceito, é por falta de informação.
A gente só sabe o que é ter uma pessoa com deficiência. O que é uma pessoa com deficiência quando você tem uma em casa, porque aí o seu olhar passa a ser voltado para ela. Eu tinha uma tia com síndrome de Down, que eu só soube que ela tinha síndrome de Down quando a Lara nasceu. Até então, ela o quê? Era doente mental. Eu cresci ouvindo essa frase da minha avó. Deixa, minha filha, que a sua tia Graça é doente mental. E ela não era doente mental. Ela tinha uma deficiência intelectual. Ela tinha síndrome de Down. E a gente só soube quando a Lara nasceu. Ela já faleceu com 72 anos. Que é outro mito, né? Que as pessoas, eles vivem pouco. Não, eles não vivem pouco. Eles precisam de cuidados, né? Eles têm algumas patologias. A pneumonia da infância é algo muito recorrente. A maioria, boa parte, nasce com um problema cardíaco. Inclusive, a minha filha nasceu com problema cardíaco, mas foi operada, foi corrigida. Tá aí, vivendo super bem e feliz. Então, isso matava as pessoas com deficiência, com síndrome de Down anteriormente. Porque muitas vezes os pais, erroneamente, mas por proteção e por amor, deixavam eles dentro de casa. Eles achavam que deixando em casa, protegidos, eles estariam fazendo bem. Mas não. Muitos ficavam até deprimidos. O envelhecimento precoce é algo que é pertencente à pessoa com síndrome de Down. A minha filha tem 28 anos. Se você vê a Lara, você dá 16, 18 anos. Todo mundo fica, ela tem 28, parece bem menos. Mas a Lara já começou um processo de envelhecimento. Então, quanto mais ativo o corpo e a mente dela estiver, melhor para ela. Né? Então, hoje é o trabalho da Associação Fortaleza Down. E hoje, pela primeira vez, né, em 12 anos, nós adquirimos a nossa sede. Nós alugamos uma casa, que essa casa é uma casa de acolhimento, e hoje nós ofertamos tratamentos terapêuticos. E como o Diego falou, né, é uma empresa, e como toda empresa, ela precisa de recursos. E a gente precisa de recursos para continuar com esse trabalho. Porque hoje a associação são 700 famílias, um pouco mais de 700 famílias. Sua maioria são famílias carentes. São famílias que estão na fila das terapias públicas, né? E essa terapia, quanto mais rápido, melhor. Esse tempo perdido que uma criança fica fora da sala de terapia é um tempo não recuperado, é um tempo realmente perdido. E a gente já começou a fazer esse trabalho. Hoje na sede nós temos médicos, nós temos nutricionista, fono e físio. E vocês precisamos de mais físio, precisamos de mais fono, precisamos de mais médicos, né? Precisamos de TO, que não temos nenhuma. Muito bom, e você até falou dessa parte que hoje as empresas têm mais essa consciência, né? A gente tem uma edição impressa que de 3 em 3 meses a gente lança uma edição impressa do nosso meio. E a nossa última edição falou sobre o consumidor consciente, né? Porque as pessoas passaram a cobrar isso das empresas. A informação chegou no colo de todo mundo e todo mundo passou a cobrar. E as marcas precisam disso, né? Como o Diego disse, né? Hoje em dia a pessoa fala muito de propósito, né? As marcas surgem e depois vão atrás do propósito. Porque as marcas precisam ter um papel social hoje em dia. Ela não pode existir mais só para obter lucro, para empregar pessoas, mas ela tem que ter um propósito por trás disso, que é isso que traz a alma da marca, né? Eu queria saber do Diego como essa iniciativa traz cada vez mais propósito para a Sophie, né? E motivo para existir. Eu vou tomar a liberdade de, antes de te responder, de fazer um parênteses que é tão importante dessa tua frase que tu colocou, certo? Diego, por que procurou uma instituição com síndrome de Down, tá? E aqui eu vou ter que fazer uma propaganda gratuita, mas não é gratuita. Mas a empresa onde eu vivenciei isso, ela está um passo à frente, né? Eu não sei se eu citei, assim, a gente, os fundadores da SOP, eu e o Alan, nós somos cearenses, mas por questões de investimentos que a gente se deslocou para São Paulo. Então, a nossa carteira de clientes está em São Paulo. Mas antes de empreender, eu trabalhei em uma empresa e eu vivi uma experiência lá que me marcou. E foi essa lembrança que foi o gatilho para procurar a Fortaleza Down. Eu trabalhei 2 anos na Unimed Fortaleza, tá? E lá eu tive contato com um funcionário que tinha síndrome de Down. E toda vida que eu tinha um contato com ele, cara, o que eu senti era um ser humano que só tinha emoção. Eu não sei se eu tô sendo correto, né? Mas eu tô falando a minha percepção. Era um ser humano que tinha 100% de emoção. Seja na alegria, era muito alegre. Seja também no dia da raiva, tava com muita raiva.
mas sempre que ele andava lá no andar da gente, ele levava emoção. E o que eu estava buscando era realmente, quando eu falo de propósito, mas trazer emoção também. Que a nossa equipe se tivesse a sensibilidade de sentir o propósito. Porque eu posso falar de uma maneira, vamos dizer, enfim, eu posso dar uma maquiada e dizer que toda vida que eu estou fazendo um projeto com os meus clientes, eu estou vivenciando um propósito. Ou vivenciando um propósito. Claro que eu estou com o máximo de engajamento, eu estou com o máximo de comprometimento, certo? Mas nem sempre, e isso daí acho que nenhum dos meus clientes vão ter, nem sempre a gente está vivendo uma jornada de emoções, certo? Até porque muitas vezes nem é possível. Nós temos um escopo a entregar e nós temos um compromisso e nós vamos até o fim para entregar, né? Mas muitas vezes falta a pitada da emoção. Eu disse, cara, eu preciso vivenciar um pouquinho mais de emoção dentro da Sophie. E foi essa ponte, que é essa lembrança, né, que me fez procurar no nosso Google, né, ali, instituições com síndrome de Down. Então isso mostra o quanto é importante o mercado de trabalho estar preparado. Cara, eu tô falando isso daí, a propaganda não é gratuita, porque é um mérito deles, né? Tô falando disso com a experiência em 2011, tá? Então, nós estamos em 2024, 13 anos atrás, a Unimed Fortaleza já estava nesse sentido ali, tá? Então, ela me proporcionou essa experiência, ficou marcado, nós estamos em 2024, 13 anos depois, não sou mais colaborador, sou empresário, mas isso marcou, né? E para a Sophie é exatamente assim, trazer, o que a gente estava buscando era realmente fazer algo com significado e que não fosse motivado por uma obrigatoriedade ou por um compromisso contratual, mas a gente sentir que a gente está fazendo algo realmente relevante, certo? Algo realmente relevante. E não ter dúvidas se eu fiz isso porque foi uma troca comercial, era um faturamento. Toda empresa precisa de faturamento, mas a gente estava procurando algo além disso. Sentir um projeto, realmente ter a sensibilidade. Trazer para a equipe o sentimento e ele conseguir enxergar lá na ponta. Assim, cara, olha o que tu fez no final, né? E por isso que eu falei para a Shirley, é o seguinte, vamos escolher um problema. E eu quero resolver esse problema em 3 meses. Eu disse assim, e depois desses 3 meses? Não sei, eu quero resolver um problema, porque eu quero ter essa sensação de que eu tinha uma missão enquanto Sophie e que nós cumprimos essa missão. Se no final de 3 meses a Shirley disse assim, cara, tem outro problema. Eita, isso é legal. Aí a gente vai para mais um, mas para a gente ter fases nesse sentido, né? Então, para a Sophie, o ponto mais importante para a gente é fazer algo que dê prazer verdadeiro, que não seja por uma questão contratual. Mas ao invés de que não sente prazer nos clientes, então tudo que a gente faz, a gente tem. Nem sempre, para ser bem sincero, não vou mentir não. Nem sempre, certo? Nem sempre. Tem muitas vezes que a gente vai fazer o que é necessário, né? Mas, cara, a gente atende empresas que têm faturamento de acima de 1 bilhão e às vezes eu não consigo enxergar até que ponto o meu projeto mudou. Mudou para 1 bilhão e 50 mil, mudou para 1 bilhão e 200. Qual é a diferença? Eu não sei qual é a diferença, eu não consigo enxergar a diferença ali efetiva. Aqui não tem como. No final só tem 2 resultados. Ou fiz uma coisa legal, ou eu não fiz uma coisa legal. Se eu não conseguir atingir o objetivo, pelo menos aprender alguma coisa. Poxa, a gente não conseguiu porque eu errei nisso daqui, a gente errou nesse ponto aqui. Na pior das hipóteses, a gente vai aprender alguma coisa, sabe? Mas eu espero muito que não seja só o aprendizado, que tenha ali uma realização mesmo, que o nosso objetivo seja alcançado ao final do trimestre. Muito bom. Você citou a Unimed Fortaleza, né? Também fazendo uma propaganda gratuita, né? Mas eu acho que é importante eu reiterar isso, né? A Unimed Fortaleza foi a melhor empresa para trabalhar no Ceará na categoria de grandes empresas no GPTW 2024. A gente noticiou no ranking, né? Então, assim, é um trabalho que é reconhecido, né? Ela plantou lá atrás, né? Porque como você falou, há anos atrás, quando isso nem tinha esse consumidor consciente que a gente citou, né? Nem tinha esse olhar, esse cuidado. Então ela já vinha plantando isso aí, hoje ela pode colher esses frutos, né? Que tá aí no ranking do GPTW, que é uma consultoria tão importante, né? Que consegue reconhecer essas iniciativas da gestão de pessoas. Agora falando um pouquinho dessa parte que você falou, né? A Sophie surgiu muito pro Sul e pro Sudeste, mas agora está chegando no Nordeste, está chegando em Fortaleza. E esse passo de vocês é um passo
passo muito social, é um papel social que vocês estão cumprindo como marca, né? Eu queria que você contasse o quanto isso é relevante para a Sophie conseguir se estabelecer aqui na região. É uma coisa que sempre incomodou. Imagina você não se sentir à vontade na sua casa, certo? Imagina como deve ser isso. Então, é um pouco do momento que a gente tá com a Sophie no seguinte aspecto. Quando não se sentir à vontade em casa, só para dar um breve contexto, a gente, eu e o meu sócio, a gente montou em 2018, eu era sócio de uma consultoria que existe até hoje aqui em Fortaleza, mas não tem mais nenhuma relação. A gente montou um projeto que era desenvolvimento, a gente desenvolveu uma plataforma de robôs. A gente entregava para o mercado funcionários digitais, robôs que faziam todo tipo de trabalho chato e repetitivo, tá? Então, nascemos como uma empresa cearense, sendo que aconteceu uma questão. Com 6 meses de vida, um dos nossos clientes, a gente gerou um resultado tão significativo, ele chegou pra gente assim: Diego, eu não quero ser só cliente, eu quero ser um investidor. E aí, essa empresa é a sexta maior do mundo na área de contabilidade, BPO, e com o investimento, o que aconteceu? A gente teve que migrar a nossa sede para Barueri, né? Que aqui no Brasil é uma empresa que está em mais de 115 países, mas aqui no Brasil a sede fica em Barueri. E a gente migrou toda a nossa estrutura para lá. Por consequência, todos os nossos clientes estão na região sul e sudeste, todos os nossos parceiros, todos os nossos relacionamentos foram para lá, tá? E a gente teve toda essa jornada de investimento. Eu e meu sócio, a gente fez o exit, né? Então hoje essa empresa pertence aos investidores. Mas o que é que, ao fazer o exit, a gente imediatamente no dia seguinte foi o que a gente fez. Cara, qual é o nosso próximo projeto? Nasceu a Sophie. E a Sophie já nasceu com toda a bagagem, acho que experiência ninguém perde, né? Então a gente já nasceu com todos os nossos relacionamentos estabelecidos, de clientes, fornecedores, fundos de investimentos, entre outros pontos, tá? Mas o que acontece? Toda vida que eu tenho um problema, quando eu puxo a lista dos meus melhores relacionamentos, sempre tem o diabo do 11 na frente. E eu não acho ruim isso daí. Eu adoro, eu valorizo demais todos os meus relacionamentos, né? E sendo que é muito ruim a gente estar em Fortaleza e a gente não ter relacionamentos em Fortaleza. Você não está na sua casa, em casa, né? Então, essa iniciativa da gente é por 2 motivos. Primeiro motivo, o bom filho a casa torna, no segundo ponto. E o segundo ponto, um pouco mais frio e menos emocional, é que o Nordeste, ele é uma região que hoje está sendo muito visada por todo o mercado, né? Especialmente Fortaleza. Então a gente tem hoje parceiros de grande relevância, como por exemplo, a gente tem a Nelway, que é uma empresa da B3, uma empresa que foi comprada pela Bolsa de Valores por 1,8 bi, e eles firmaram a parceria e disseram: Diego, nós queremos avançar para o Nordeste. Nós temos ali parceiros que tem ali SAP, Oracle, que estão olhando para o Nordeste de uma maneira diferente. Então, são 2 grandes objetivos, né? Voltar a se sentir à vontade na nossa casa, voltar a construir bons relacionamentos, né? E é uma região que já está numa crescente muito grande, mas tem um potencial muito maior ainda de crescimento, né? Então é um pouco desses 2 pontos. Muito bom. Falando um pouquinho sobre a expectativa de vocês para essa collab, né, digamos assim, né, esse momento que vocês vão ver de 3 meses, né, como o Diego disse, é muito de trazer um problema e trazer uma solução para esse problema, né, porque a ideia é essa, né, mas o Sophie Connect não vai parar no Fortaleza DAO, a ideia é que alcance aí outras associações, consiga melhorar aí a atuação dessas outras associações, mas eu quero saber de vocês, a expectativa aí para esses primeiros 3 meses aí, pro problema que a Shirley vai fazer. Eu acho que a Shirley vai fazer assim, quando tá resolvendo esse problema, ela vai criando outro, peraí, que eu vou criar outro pra quando terminar os 3 meses. Seus próximos problemas. Mas eu queria que vocês contassem um pouco da expectativa de vocês, né? Porque é uma forma de trazer tecnologia não só para melhorar os resultados da associação, né? Melhorar essa parte da gestão, mas capacitar quem está lá gerindo, né? Então é uma forma de você apresentar aí soluções que são ferramentas que vão aí melhorar demais e aprimorar o trabalho de vocês. Eu queria saber a expectativa de cada um. Nós do Fortaleza DAO, lá nós somos mães, né? Nós não somos profissionais. Nós somos mães que por amor e por acreditar em uma causa, nós estamos ali. E o Diego veio para nos ensinar, porque o Fortaleza DAO é uma empresa, hoje o Fortaleza DAO é uma empresa
mas a gente não tinha ainda esse olhar de empresa, a gente tinha muito aquele olhar de casa de mãe. E nem sempre isso funciona quando você pensa em crescimento e ajudar ao próximo. E o Diego, ele veio para nos ensinar, profissionalizar. Ele veio com esse lado administrativo, né? E com esse olhar humanizado que a Sophie tem, né? Porque se todo mundo tivesse esse olhar humanizado, o mundo seria bem melhor. Já que a gente não tem como alcançar o mundo imediatamente, vamos trabalhar na nossa cidade, né? E é isso que a gente sempre fala, é o olhar humanizado dos médicos, é o olhar humanizado dos empresários de uma forma geral, das pessoas de uma forma geral. E a Sophie veio somar realmente isso com a gente. Ele está ali para nos capacitar. Às vezes ele fala as coisas e a gente, meu Deus, isso é verdade. Olha, eu não tinha pensado nisso. E assim, com certeza vai ser uma parceria de sucesso, né? Como o Diego falou, nem que nós não alcancemos o nosso propósito, mas a gente já ganhou demais em conhecê-los. É um passo de cada vez, né? E nós estamos muito felizes. Eu acho que um ponto bacana, assim, dois pontos, né? Uma curiosidade, o nome Sophie, ela é uma redução de Solutions for You. Tá? Nossa proposta é sempre trazer uma solução para você. Então, acho que o primeiro contato que eu tive com a Sheila, qual é o maior problema, né? Qual é o maior problema? Então, porque aí a gente consegue fazer ali o nosso nome acontecer, de trazer uma solução, tá? Então, assim, de verdade, acho que a primeira expectativa que a gente tem dois objetivos, um objetivo primário e um objetivo secundário. Qual o objetivo primário? Eu acho que todo ser humano que tem um objetivo, ele precisa estar tranquilo para alcançar. Então, o meu objetivo é conseguir dar tranquilidade para que as mães, as diretoras que estão lá na frente consigam exercer o seu propósito. Quando de tranquilidade, a gente tem um nível de receita mínimo para alcançar. Meu objetivo é ser um pouco mais simples. Trazer a receita para que a casa fique em funcionamento, para que ela tenha os serviços que atendam às necessidades das famílias que estão envolvidas, né? Então, o meu primeiro objetivo é trazer essa tranquilidade, criar um plano que tragam receitas, que tenham outras empresas, um ponto importante, tá? Aqui não é um projeto da Sophie, a Sophie é nada, tipo assim, cara, a gente precisa de todas as empresas do mercado cearense, todo mundo tem algo a contribuir, com a causa. Então, o primeiro ponto é trazer essa tranquilidade. O segundo ponto é conseguir trazer um nível de gestão sem perder o que elas têm, que é de mais valioso, certo? É um pouco disso aqui, certo? Essa tatuagem, metade coração, metade cérebro. Tudo de melhor no mundo é metade coração, metade cérebro. Aquela casa que elas têm hoje, que é uma sede lindíssima, certo? Ela tem pouquíssimo de cérebro, foi muito coração. Elas são malucas, cara. Elas são malucas, tá entendendo? Meu esposo é que disse, vocês são doidas, vocês têm juízo, não. Então, o que eu tenho como objetivo secundário é tentar, pelo menos, repassar o mínimo sobre gestão sem contaminá-las, certo? O que é sem contaminá-las? Elas não podem perder a sensibilidade da causa. A gestão ela só serve para uma coisa, para não deixar esse projeto, ele não pode morrer. Não pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o projeto do meu pai. Meu pai, a única coisa que sobrou lá foi o nome na rua. Ele virou uma placa com o nome na rua, mas o projeto, a placa não significa... É legal, é uma boa lembrança, mas melhor do que uma lembrança é uma presença. Esse projeto, se o projeto do meu pai estivesse presente, ele é bacana. Então, a ideia é que a gente gere pelo menos, como é um período, esse primeiro ciclo é muito curto, gere pelo menos insights da importância que tem que ser 80% coração, mas tem que ter 20% de cérebro para não deixar morrer. É que nem o nosso corpo. Cara, se o coração parar, morre. Mas se o cérebro parar, é uma morte cerebral. Pode até passar algum tempo com o coração batendo, mas vai morrer. Então é um pouco disso. Mas o meu objetivo principal, enquanto projeto, é trazer essa tranquilidade para que elas possam focar no propósito verdadeiro, né? Então é um pouco disso. E convocar toda pessoa, seja pessoa física ou jurídica, procurem Fortaleza DAO. Não é um projeto da Sophie, é o projeto Fortaleza DAO. A
A gente está tentando só dar um pontapé, um empurrãozinho ali para pegar, tá? Muito bom, achei muito legal esse seu convite que você fez, né? Que o Solfi Conecta é um projeto que pode vir outras empresas também para fazer, para somar, né? Que eu acredito que tenha muitas empresas que já fazem isso, já conseguem ajudar outros projetos, né? Mas como seria legal unir todo mundo aí no Solfi Conecta para ajudar a Fortaleza DAO. Agora, para encerrar, eu queria que vocês deixassem aí o arroba da associação, o arroba da Solfi, o canal para buscar vocês, né? Eu queria que a Shirley também encerrasse nosso episódio fazendo esse convite para o pessoal conhecer também, não só o CNPJ, o CPF também está lá presente, conhecer mais sobre o projeto. Gente, olha, o mundo da síndrome de Down, hoje a minha filha, eu acredito, às vezes eu penso até que a Lara está em segundo plano, porque hoje ele é tão fantástico, ele é tão maravilhoso, você conviver com essas pessoas é um aprendizado diário, né? Quanto isso é do bebê até a fase adulta. Hoje a nossa pessoa com Down mais velha, ela tem 55 anos. Então, assim, a Netinha, ela é um encanto, né? A Netinha é aquela pessoa que antigamente, quando vocês achavam que já era o fim, a gente percebe que ela está começando, né? Ela está começando. E assim, eu convido a todos a ir lá tomar um café com a gente, conhecer a associação, conhecer esses meninos, né, entender o que é um pouco da pessoa com síndrome de Down, entender que eles não são anjos, que eles não são perfeitos, que eles são gente, né? A gente só quer que todos olhem para eles e vejam que eles são gente, precisando de espaço e de oportunidade. E quem quiser entrar em contato com a gente, nós estamos no Instagram, né, @FortalezaDown, e no número 98501-2103. Claro, não tem, a gente vai botar aqui na tela também um contato. Agora, Diego, para saber mais da Solfi, né, que a gente mostrou foi um bate-papo muito importante, né, para mostrar esse projeto, o lançamento desse projeto aí, que vai ser, acredito que não vai só impactar a Fortaleza DAO, mas outras associações e ONGs aqui em Fortaleza. Mas quem quiser saber o que a Solfi também faz no dia a dia, né, também levando essa emoção e esse coração que você tanto fala, né, o cérebro também. É muito coração. Mas conta mais aí sobre a Solfi, como encontrar a Solfi. Bacana. Acho que 2 canais primordiais é o nosso site, né, que é o www.solfi.tech. É um pouco diferente, não tem um .com.br, é solfi.tech, né? E todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, próprio YouTube, é solfi.tech. Então, faça o convite aí também a conhecer a nossa empresa. E eu esqueci também de falar do nosso site, né, que é fortalezadao.org. Quem quiser nos ajudar, lá tem alguns canais que a pessoa pode estar ajudando. E é isso, eu estou muito feliz por estar aqui, por estar falando um pouco sobre a pessoa com síndrome de Down. Muito bom, continue também acompanhando o nosso meio, nós vamos noticiar mais passos aí desse projeto, então fiquem à vontade também para enviar para a gente essas notícias, que vai ser um prazer para a gente noticiar e incentivar cada vez mais o mercado de trabalho a pensar em todas as pessoas. Exato. Continue seguindo o nosso meio no Instagram, @o nosso meio, nosso portal, nossomeio.com.br. A gente se encontra na próxima quinta-feira, no seu, no meu, no nosso MeioCast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.